Fala galera, é o investidor Quântico e hoje a gente vai falar sobre criptomoedas. A gente resolveu começar a aplicar os conhecimentos de área de técnica quantitativa, gestão de risco e vários outros modelos que a gente utiliza nas criptos. Será que a gente teve resultado? Então no vídeo de hoje a gente vai aprender uma estratégia nova para você aplicar em criptomoedas. 2. Você vai ver os meus resultados em conta real para te provar que realmente eu tenho resultados em conta real com cripto e qualquer outro ativo, e provar também que o que eu sempre falei para vocês aqui, ensinei, que se você tiver o conhecimento certo, o conhecimento adequado, estudar análise quantitativa, levar a sério o mercado financeiro, estudar sobre gestão de risco, você vai conseguir ter resultado em qualquer tipo de ativo que você operar. E por último, a gente vai falar sobre a minha tese, que eu acho que o Bitcoin vai cair para $67 mil. Então vamos aprender tudo isso no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário para fortalecer, comenta qualquer coisa aí nos comentários e também compartilhar o vídeo e deixar o like. Então vamos lá galera, começando aqui primeiro pelos meus resultados, né? Eu gosto sempre de começar o vídeo mostrando os meus resultados para provar para vocês que a gente realmente tem resultado. Então esse aqui é o meu perfil da BitGet, inclusive perfil esse, que cabe no papel de novidade. Em parceria com a Alexis, que a Nexus vai fazer uma parceria com a Empíricos, vão lançar as estratégias que eu utilizo aqui no Bitcoin em um copy trade. Então se você quiser copiar as minhas operações, vai ser possível em breve, hein? Então tá aqui, esse aqui é o meu perfil da BitGet, você pode acompanhar ele se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição. E tá aqui galera, o meu resultado, para você poder ver o resultado de um trader de elite aqui na BitGet. O ideal é que você clique aqui nesse ícone dos 180 dias para você poder ver que o histórico do cara é grande, né, de 6 meses ali, ou você lê o histórico completo dele desde quando ele começou, se ele está operando há menos de 6 meses. Eu comecei recentemente aqui as minhas aventuras nas criptomoedas, cheguei um pouco atrasado, mas eu particularmente não era muito entusiasta de criptomoeda, mas estou aqui com um lucro acumulado de 24% praticamente, né? 23,93% de lucro. A News ter um drawdown máximo aqui do nosso capital de 7,59%. E a gente está aqui com 81% de taxa de acerto. Ou seja, de 22 operações que eu fiz, eu acertei 18 operações e só tomei loss em 4 operações. Inclusive, galera, eu consegui aqui ficar no top 1 mundial durante todo o período que o selo de taxa de acerto estava acontecendo, mas esse selo aqui ele não está mais disponível, pelo menos eu acho, em que eu estava como vencedor consistente, especialista. Cheguei até a publicar lá no Instagram, mas eu fiquei em top 1 mundial em relação a isso. Voltando aqui para os resultados, vamos abrir aqui os 180 dias de resultado. Eu comecei a operar essa conta aqui no dia 14 de janeiro e não se fazem nem 2 meses ainda, né? Então, dia 14 de janeiro até 14 de fevereiro, completou-se um mês. E do dia 14 de fevereiro até o dia 14 de março, vão ser completos 60 dias de operação. E eu já consegui rentabilizar 23% do meu capital. Então, se a gente for parar para pensar aqui, 23% aqui, vamos arredondar para 24%, está dando 12% ao mês. Eu estou fazendo aqui o que você ganharia na aplicação da renda fixa em um ano. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Se você pegar 100 mil reais e colocar na renda fixa por um ano, você vai ganhar mais ou menos hoje 12%, que daria 12 mil reais. Eu fiz esses 12 mil reais em um mês, né? Então aqui no caso do exemplo. Então tá aí o resultado. E aí agora vamos para a estratégia, galera. Vamos falar de estratégia aqui agora. Vindo aqui para o gráfico da BitGet, a gente vai estar aqui com o nosso gráfico da BitGet. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, a gente vai estar olhando o Bitcoin e a gente vai expandir a tela aqui para a gente poder visualizar. Então abrindo aqui a tela, a gente vai estar olhando aqui o gráfico do Bitcoin no diário. Então estou fazendo só operações de swing trade e daí o que é que a gente visualiza aqui nesse gráfico diário? A gente vai aplicar a estratégia das médias móveis aqui no gráfico diário, que ela funciona demais. Para isso vocês vão precisar adicionar uma média de 34 períodos, deixa eu até cancelar aqui, vocês vão precisar adicionar uma média de 34 períodos, média exponencial, aqui eu estou usando o TradeView, que é o próprio aplicativo da BitGet,
34 períodos, uma média exponencial. A gente vai adicionar uma média de 21 períodos, que vai ser também uma média exponencial. Então a gente vai usar uma EMA também. E por último, a gente vai utilizar uma média de 9 períodos. Um clássicozão aqui que a gente utiliza para fazer as nossas operações. 9 períodos, EMA também. Todas as médias EMAs são médias exponenciais. E como que a gente vai trabalhar aqui essa estratégia e o que é que está reforçando a minha visão que o Bitcoin vai cair para 67 mil dólares? Primeira coisa que a gente teve aqui o Bitcoin trabalhando sobre o seu preço máximo, topo histórico aqui na casa dos 107 mil dólares. E se a gente for analisar a análise gráfica aqui como todo, a gente viu o mercado fazendo um padrão aqui de M, né? Então a gente tem aqui um padrão de M. E fora esse padrão de M, o mercado não respeitou, que ele não rompeu essa resistência e a gente está vendo o Bitcoin caindo. E aí, onde que entram as médias aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, toda vez que o preço estiver abaixo das 3 médias, então aqui a gente tem um preço abaixo aqui, por exemplo, da média de 9 períodos, da média de 21 períodos e da média de 34 períodos. Toda vez que o preço estiver abaixo das 3 médias, você pode vender quando houver um pullback em cima da média. Então, por exemplo, aqui o preço caiu, passou para baixo da média, tocou aqui na média de 9 períodos, você vai fazer uma venda aqui. A venda não aconteceria aqui nesse ponto, né? Você vai ficar aqui aguardando para fazer a venda, mas a região de preço seria aqui, né? Então, o que acontece? Quando aconteceu essa venda, mais ou menos aqui, ó, no dia 17, vamos pegar aqui, ó, dia de 14 de fevereiro. Por que que a gente só venderia aqui no dia 14 de fevereiro? Porque foi quando teve as 3 médias alinhadas para baixo. Ou seja, a gente tinha a média de 21 aqui que estava para cima ainda. Quando ela passou para baixo, você aguarda o fechamento do pregão, por volta da meia-noite aí. Às vezes fecha aqui o candle às 21, você vai vender no fechamento do candle diário. Então, vendeu no fechamento do candle diário, onde que vai ser o seu stop? Se fechar um box acima da média de 34. Stop loss vai ser fechamento de candle acima da média de 34 períodos. Então é isso que a gente vai fazer e é uma estratégia extremamente eficiente. Onde vai estar o nosso alvo aqui, galera? O nosso alvo aqui vai estar no último fundo ou se houver fundamentos para poder levar o preço abaixo do último fundo, a gente pode buscar. Então, nesse caso aqui, a gente teve alguns fundamentos, né? A gente teve o mercado testando o topo histórico. Então, a gente teve o mercado testando o topo histórico e não conseguindo romper o topo histórico. A gente teve o caso de hacker da Bybit, para quem acompanha aí o Bitcoin, que gerou uma perda de confiança. A gente está vendo um caos no cenário geopolítico global, né? Enfim, com as relações entre Estados Unidos e Ucrânia. A gente está vendo um fortalecimento da Europa ali em relação a uma possível entrada, uma intervenção lá na situação da Ucrânia. E aí a gente também tem uma questão da desconfiança sobre a questão da quanto o Bitcoin ele é seguro, né? Então, esse é um outro ponto aí que está sendo questionado ultimamente. E aí a gente tem aqui grandes forças aqui, fundamentos que levam o preço a cair. Fora que a gente teve ali pessoas que defendiam o Bitcoin, por exemplo, o Robert, que foi o criador do livro Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre. A gente teve ele também ali falando que ia ter uma queda do Bitcoin, enfim, até o dia 28 de fevereiro. A gente teve o Taleb ali que venceu o Nobel de Economia falando que o Bitcoin era um esquema de Ponzi. Enfim, isso tudo aí gerou um pouco de receio por parte do mercado, fora que grandes ETFs ali, grandes fundos estavam sacando o Bitcoin. Então, o que é que acontece? A gente está vendo aqui um movimento de correção. Não sei se vai ser o fim do Bitcoin, mas eu creio que a gente vai ter uma boa correção aqui no Bitcoin. E aí o que é que a gente faz? A gente vende aqui, galera, e o stop é um stop barato em relação à proporção de risco. Você teria um stop aqui de no máximo 7%, 6% aqui de stop. E em troca disso, você vai buscar aqui ou esse último fundo, que para mim aqui não compensaria buscar esse último fundo, você vendendo aqui, vindo buscar esse último fundo aqui seriam 6%. Então, o que é que seria o ideal aqui? Você vir buscar o último fundo antes da alta e da lateralização, que daria aqui um retorno de 30%, ou seja, você teria um risco de mais ou menos
um risco ali de mais ou menos 6% para um lucro de 30%. Então você teria uma proporção maior do que 3:1 no seu risco-retorno. E o legal dessa estratégia é que se você perdeu a primeira entrada, você tem outras oportunidades para fazer novas operações. Então, por exemplo, imagine que você perdeu esse movimento aqui, o mercado caiu tudo isso, depois ele subiu aqui, tocou a média de 9, e aí quando você perde a primeira entrada, vamos imaginar que você não pegou aqui a entrada oficial, o que é que você pode fazer? Você pode esperar um pullback na média de 21 para poder tentar entrar aqui na média de 21. Então a gente teve aqui uma nova situação onde a gente entraria aqui vendidos para poder buscar os 67 mil pontos. E olha que legal, por mais que você tivesse entrado aqui, tivesse receoso de perder aqui o movimento, você poderia ter entrado aqui, não teria sido estopado e o preço está voltando aqui, já está te pagando a porcentagem de lucro. E detalhe, se você tivesse entrado aqui na média de 21 períodos, você teria o pullback aqui já com um lucro aqui de 11% em 2, 3 dias. Então, basicamente, galera, essa é uma estratégia que ela é muito boa para quando o mercado está em tendência. Então, você tem aqui, por exemplo, quando o mercado estava em tendência aqui, vocês podem estar falando, você selecionou esse exemplo aí, que é um exemplo aí que funcionou bem, gráfico parado. Mas está aqui, galera, o preço estava trabalhando por cima aqui, as médias estavam por cima da média de 34. Você teria entrado aqui na compra aqui nessa região, lá em outubro de 2024, teria sido estopado aqui, não teria problema. Então seria um stop aqui, por exemplo, em situações normais. Então regras da estratégia em situações normais. Eu deixo aqui o stop abaixo da média de 34 e geralmente ou eu vou buscar o próximo topo ou eu busco 2 vezes a proporção de risco que eu estou tomando. Então, por exemplo, essa situação aqui seria um stop de 7%, eu iria buscar aqui 14, 15% de lucro. Então essa estratégia ela vai funcionar muito bem quando o mercado está em tendência. Então quando a gente tem um mercado em tendência, você pode pegar aqui que você vai tomar esse stop de 7%. O que é que aconteceu logo em seguida? O mercado passou de novo para cima das médias, voltou num pullback aqui na média de 9, você realizou a compra aqui e aqui você vai buscar 15% de lucro ou o próximo topo, enfim, você pode escolher aí qual que é o caminho que você vai levar. Eu pegaria aqui os 15%, né? Então pagou aqui, no caso, 19 dias depois. E aí a gente teve aqui novamente, ó, o preço voltando aqui num pullback, ó. A gente entrou comprado aqui e pegou mais 15% nesse movimento. Então assim, o básico, galera, funciona. Às vezes vocês estão quebrando a cabeça com day trade, tentando ganhar dinheiro com day trade. Só que o day trade é extremamente difícil, eu vou ficar batendo nessa bandeira. Day trade não é para qualquer um. Você tem que ter muito conhecimento para conseguir ganhar dinheiro com day trade. E não é o caso da maioria das pessoas. Então assim, é uma coisa simples aqui que quando você aplica no day trade não funciona, mas aplicado aqui no swing trade funciona. Então você teria comprado aqui e pegado mais 15%. Ou seja, de 3 operações você acertou 2, rentabilizou 30%, tomou um stop em uma operação de 7%, então você ficou ali com 23% de lucro. E aqui você não iria operar aqui nessa região, que é o caso aqui de um ponto que eu estava explicando a estratégia ali, né? Mas quando o mercado está lateral, o ideal é que você não utilize essa estratégia. E aí é visivelmente, quando você vê aqui, é visível você enxergar aqui o mercado lateral. Se o mercado estiver lateral e você quiser utilizar essa estratégia, os parâmetros vão ser os seguintes. Você vai ter um take de 3 a 5%. Então você vai trabalhar com um take de 3 a 5% e o stop se romper a média de 34 períodos exponencial. Então assim, dessa forma você vai ter uma taxa de acerto alta também, mas você vai trabalhar com payoff negativo. Trabalhar com payoff negativo não é problema, desde que sua taxa de acerto seja maior. Por exemplo, se você está arriscando perder dois reais para ganhar R$1, você está tendo um risco de arriscar 2 para ganhar 1. Então, para você ser vencedor dentro de um risco desse, você precisa acertar 66% do tempo. Então, se você tem uma taxa de acerto superior a 66%, 65% do tempo, você já consegue ser lucrativo. Ah, Vitão, mas eu fiz os cálculos aqui, se eu arrisco 2 para 1, para me ser lucrativo eu preciso acertar só 58% a 62% do tempo. Mas aí você precisa colocar os custos operacionais, né? Adicionando os custos operacionais, o seu risco-retorno fica um pouco mais desbalanceado. Então, nesse caso, o ideal seria você acertar ali 65%, 66% do tempo. E aí,
tem outras estratégias que, se vocês baterem a meta de comentário de 50 comentários e 50 likes, eu ensino uma estratégia que foi a estratégia que eu utilizei aqui nesse meio tempo, porque quando eu comecei a operar, o mercado estava lateral. Quando eu comecei a operar o Bitcoin, o mercado estava lateral. Então aqueles 24% eu fiz utilizando outra estratégia. Agora na minha conta de swing trade, de tendência, eu estou vendido aqui para buscar os 67 mil dólares. Mas no momento aqui em que a gente estava vivendo aqui as minhas operações do projeto, começando com 5 mil reais no Bitcoin e indo até 1 milhão com swing trade, eu comecei no momento em que o mercado estava lateral, então precisei utilizar outras estratégias. E se vocês quiserem aprender essas estratégias, tem duas formas. Você pode comprar o nosso robô de cripto que a Nexus vai lançar em parceria com a Empíricos em breve, e que eu desenvolvi ali as estratégias e assessorei a Nexus nisso. No caso, como eu não sou o cara que está ali na frente da equipe de análise, quando eu tenho alguma boa estratégia eu apresento para a Nexus, e a Nexus apresenta lá para o pessoal da Empíricos. Então assim, vai ter o lançamento ali no dia 10, se você quiser a gente vai ensinar algumas estratégias lá no curso das estratégias, mas você também pode copiar as estratégias que o time da Nexus lá vai fazer. Tudo que eu criei aqui de estratégias vai estar lá na Nexus, e aí eles transformaram em robô em copy trade e vai ser copiado diretamente na conta da galera. Então o que acontece, pessoal? Fiz chegar aqui a 50 comentários, eu vou ensinar mais uma estratégia para o mercado lateral. Mas quando o mercado estiver desse jeito, o que é que você pode fazer? Primeira coisa, você pode ficar sem fazer nada e esperar romper ou o suporte da lateralização, ou romper a resistência, e daí você fazer operações só após esses rompimentos, ou você pode pegar os takes curtos. Então no caso aqui dessa lateralização, o ideal seria realmente entrar aqui nessas regiões, ó. Então você teria aqui de fato o rompimento do último suporte da lateralização do Bitcoin, e aí quando houve um pullback aqui você entraria na operação para buscar o take lá nos 67 mil dólares. Então a gente está vendo aqui uma excelente oportunidade aqui do mercado. Por exemplo, entrando agora na operação, o seu stop já fica caro, você já ficaria aqui com stop de 15%. Então o ideal seria esperar um pouco aqui o mercado bater aqui nessa média de 21 ou na média de 5, que é o que eu faria, deixando claro que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui, porque esse não é o propósito aqui do canal. O que eu estou querendo passar para vocês é o que eu faria aqui nessa situação se eu tivesse perdido o bonde andando. Eu esperaria que o Bitcoin vinha aqui para essa região aqui, e daí seria o ideal aqui na média de 21, que nem foi no dia 2 de março, há 2 dias atrás, né? Então agora é esperar para ver se o preço vai vir aqui. Com certeza vai ter um pullback, eu creio que ele vai vir testar aqui os 70 mil, 78 mil dólares aqui, e depois vai ter um pullback no Bitcoin, e esse pullback pode ser a última oportunidade de pegar essa derretida aí em busca de 67 mil dólares. Se o Bitcoin vai quebrar ou não, a gente vai descobrir se ele for testar esse último fundo, né? Eu não sou muito adepto das criptos, eu opero as criptos, é inegável, né? Não tem como a gente fechar os olhos para esse mercado, que é um mercado muito bom, funciona 24 horas de domingo a domingo. Então as oportunidades hoje estão no mercado de criptos. O próprio Bitcoin é um dos ativos mais líquidos do mundo. Nas últimas 24 horas movimentou 19 bilhões de dólares. Então assim, não operar criptomoeda hoje é burrice, né, gente? Então assim, você é obrigado a operar criptomoeda. Mas eu creio que o Bitcoin deve cair a 67 mil, talvez 50 mil dólares no decorrer de 2025. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre a estratégia, basta avisar que a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, gente? Até a próxima, e 50 comentários aqui, 50 curtidas para sair mais uma estratégia aí, ensinando aqui como ter bons resultados nas criptomoedas.